agora é para valer. A gente vai começar agora os nossos estudos, tá? E eu quero vocês com a mente aberta para adquirir esses conhecimentos, tá bom? Vamos inicialmente respirar profundamente. Nós podemos fazer isso por 3, 4, 5 vezes. Enche o abdômen de ar e solta com presença. Isso vai trazer para vocês a presença necessária para que esses conhecimentos sejam absorvidos mais profundamente por vocês. Tudo se iniciou por um propósito, por uma inteligência maior, tá? Que ainda é desconhecido por nós. Nós não temos capacidade de compreender o que é Deus. O que a codificação nos ensina sobre Deus é que Deus é a causa primária de tudo o que existe no universo. Então, tudo o que existe, tudo, gente, desde coisas etéricas até coisas materiais, a causa primária de tudo é Deus. Então, quando a gente pega uma garrafa de água, a causa primária dessa garrafa, que deu início ao átomo, as moléculas que foram feitas essa garrafa e o conteúdo que tem dela é Deus. Então, tudo é Deus. Podemos, assim, vamos colocar de uma forma assim, afirmar de que o bem, o mal, a escuridão, a luz, tudo vem dessa causa primária. Então, tudo é Deus. O nome Deus, né? E existem outras denominações para essa causa primária. Em cada religião foi dado um nome, em cada cultura foi dado um nome. Nos leva a esse mesmo pensamento, a esse mesmo nome, tá? Deus é a causa primária. Então, assim, Alá, Jeová, seja o que for. Tem gente que fala que Deus é Jesus, tem gente que fala... Não, Deus é uma energia que a gente não tem capacidade de compreender, que é a causa primária. Então, por que isso tem que ficar muito claro? Porque essa é a primeira pergunta do capítulo do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? Infinito é aquilo que não tem começo e nem fim. Então, tudo aquilo que não tem começo não tem fim é infinito. O universo é infinito. Agora, dizer que Deus é infinito, eles falam que é uma definição incompleta, tá? Porque está acima da nossa inteligência de compreensão. Então, a gente não pode dizer que Deus é infinito porque nós não conhecemos totalmente Deus. Nós só sabemos que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tá? Então, isso precisa ficar claro e definido, porque é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, tudo começou através dessa energia suprema, tá? Dessa inteligência suprema. E aí a gente vai entrar nos reinos, tá? Reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Depois vem outros reinos que a gente a gente supõe que seja o reino angelical. Reino mineral é o reino das pedras, tá? O reino mineral é constituído muito pelo elementar terra, elementar fogo, o elementar água e ar, tá? Então, ele é o reino que ele comporta todos os elementais, tá? Então, o primeiro reino, o reino mineral. Dentro de todos os estudos, até mesmo os estudos quânticos que eu já tive a oportunidade de experimentar, eu entendo que nós éramos apenas um fluido puro, tá? E esse fluido puro, ele passou pelo reino mineral. E ali ele foi absorvendo todas as energias desse reino. Quando foi agregado ele uma cota de energia importante,
dos elementais, terra, fogo, ar e água, ele passa pelo segundo reino, que é o reino vegetal. Então, isso não quer dizer que nós fomos uma pedra, porque tem muita gente que fala assim, então se a gente passou, eu fui uma pedra. Não, a sua e a minha, a nossa essência primária passou por aquele reino, tá? Passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, tá? O nosso fluido vital, esse fluido principal, tá? Eu não estou falando da energia Ti. A energia Ti está em tudo, é o que dá vida a tudo. Estou falando da nossa alma, o nosso espírito. Então, ele passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, depois ele animou. Aí a gente já entra no reino dos instintos, quando a gente começa a expandir a consciência, porque o reino mineral e o reino vegetal, eles não têm consciência. A árvore é a árvore, ela está ali, ela não tem consciência, ela só está ali, aquele fluido animando aquela árvore. Nós não somos a árvore em si, nós passamos. Existem espíritos, que são os espíritos primitivos, que eles estão ali na natureza, eles estão na água, eles estão no ar, eles estão no fogo, que a gente chama de salamandra, eles estão na terra. E é esses princípios que vão passar por esses reinos evolutivos até chegar no reino animal, aonde começa a despertar a consciência. Aí sim, todo esse fluido que antes estava espalhado se forma uma consciência. Tá? Então, o gatinho, o que anima o gatinho, aquela energia que anima o gatinho, ela vai passar, talvez pelo cachorrinho, ela vai vivendo até ela adquirir essa quantidade de consciência, né, de energia para poder vir no reino nominal. E isso leva milhões de anos. Então, o nosso princípio passou pelo reino mineral, aprendeu, trabalhou, sabe, sem consciência nenhuma. Depois ele foi para o reino vegetal, chegando no reino animal, e quando ele adquiriu uma grande quantidade de energia, ele foi se expandindo ali, os animais têm muito instinto e tal, ele vem para o reino hominal, que aí a gente começa a nossa jornada rumo aos outros reinos, rumo aos outros, vamos colocar assim, aos outros andares, tá? Que a gente vai galgando até a nossa completa ascensão, tá? Que é onde a gente vai chegar lá na frente e ainda nós temos milhões de anos para isso. Estamos agora vivendo no reino hominal. Perguntinhas sobre a aula de hoje. Nós não somos nem fomos nunca uma pedra. A nossa essência, ela trabalhou ali naquele reino. Tá? Nós não fomos, nem somos, nem nunca fomos uma rúcula, um alface, um brócolis, nem uma árvore. A nossa essência viveu naquele reino, a nossa essência passou. E sim, nós já vivemos, nós já animamos, demos vidas a animais, tá? Não falo de animais sem consciência. Nós vamos passando assim, eu já fui uma barata. Estou sendo bem clara porque é perguntas que vão ter em sala de aula. Ali também passou uma energia que era nossa, mas daí nós vamos galgando e vamos indo para animais com mais instinto, tá? A serpente, a cobra é um animal que tem instinto, então nós já podemos sim ter animado uma cobra, um leão, tá? Mesmo aqueles mais animais, insetos. Mas aí a nossa energia passa por aqueles lá. Eles sentem dor, eles têm, mas eles não têm karma, eles não têm dívida kármica. São apenas a energia que vem, anima aquele... É como se fosse choques que a gente precisa passar para a gente poder chegar aqui e animar este corpo, tá? Porque senão a gente não consegue. E aí, nesse reino animal, a gente também vai criando o nosso corpo espiritual, que a gente vai falar dele logo, tá? Não sei se na próxima aula ou na outra. Eu preciso ver como que vai ser o entendimento dessa aula para a gente passar para outra aula. Outras perguntinhas. Quanto tempo leva tudo isso? Milhares de anos, tá? Milhares de anos, porque a gente era só uma luzinha.
um princípio energético que foi passando pelos reinos, foi se alimentando desses reinos, tanto doando energia quanto sendo energizado por esses reinos, até a gente entra no reino da consciência, que é o reino dos instintos, que é o primeiro reino, e depois a gente vem para o reino hominal. Quando nós entramos no reino hominal, nós entramos primatas, tá? Nós entramos, quando a gente fala assim, o reino dos macacos, os primatas, sim, nós vemos assim, nós saímos do reino animal e nós entramos. Então, os primeiros planetas quais a gente vai animar são planetas primitivos. E aí a gente vai caminhando. Aí a gente já começa a entrar no mundo de prova e expiação. Então, vocês entendem que a gente vai viver como primatas, a gente vai evoluindo prova, e é aonde nós ainda continuamos. Nós já temos uma certa evolução tecnológica, sim, mas e moralmente, como estamos? A Terra vem passando por uma transição aonde a gente vai sair desse reino de prova e expiação e vamos entrar no reino de regeneração. E isso já vem acontecendo há muito tempo, tá? Então, a gente já faz quantos anos que a gente saiu dos primatas? Milhões de anos. E ainda estamos em prova e expiação. Então, vocês veem como que leva tempo para tudo isso acontecer. Como que nosso processo evolutivo é lento. Por quê? Porque de uma pequena luz que foi animando o reino, nós vamos se tornar uma luz grande que vamos voltar para o todo, tá? A nossa consciência, ela vai expandir de uma forma tão grande que nós vamos voltar para o todo. E eu ouso falar que ninguém aqui na Terra tem consciência do que é esse todo. O que a gente sabe é que Deus é a causa primária de tudo, né? Ele é a inteligência superior do universo. E uma coisa também que eu ouso falar, nós somos centelhas divinas. Então, é como se Deus tivesse mandado pedacinhos deles para cá e cada um de nós fosse uma centelha, fosse um pedacinho. Então, nós somos deuses e nós criamos. Então, esse é um poder que veio da nossa fonte criadora. Nós criamos. Você lembra que eu falei no outro vídeo, na primeira aula? Tudo é energia, e isso precisava ficar bem claro para a gente que tudo é energia. Bom, acho que vocês entenderam, eu acho. Se vocês não entenderam, deixa aqui no comentário que na próxima aula, nas outras aulas, a gente vai conversando. Nossa essência foi passando pelos reinos, nossa essência foi alimentando esse reino e se alimentando desses reinos, conseguindo galgar aí energias para entrar no reino dos instintos e depois no reino da consciência, que iniciou pelo reino dos primatas. Vocês entendendo tudo isso, vocês vão começar a entender sobre evolução. Por isso que é importante a gente começar estudando sobre isso, porque nós vamos falar muito sobre esses reinos elementais. Porque nós precisamos dos reinos, nós precisamos deles para viver, tá? A gente precisa do reino mineral, a gente precisa do reino vegetal, do reino animal, então nós precisamos até hoje desses reinos, tá? E precisamos dos elementais para nossa energia, para nossa vida, para o nosso cotidiano. Então é importante vocês entenderem. Então, quais são os reinos? Vamos lá. Mineral, vegetal, animal, hominal. E se encaminha, a gente tem a percepção para o reino angelical. Quais são os elementais? Terra, fogo, ar e água. Existe um quinto elemental, que é o éter, tá? Que é a energia Ti, da qual nós vamos estudar também junto com os chakras, tá bom? Então, deixem as perguntinhas de vocês e depois eu vou trazendo, eu vou respondendo, eu vou vendo uma maneira de me comunicar com vocês para que ninguém tenha dúvidas, tá? Então, até a próxima aula, que vai ser a nossa terceira aula.